da Lagoinha Global. Então vamos assistir. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os últimos anos marcaram dores inéditas para esta geração. Foram duramente vivenciados estados de calamidade, muitas vezes incompreensíveis. Ainda assim, em um 2020 surpreendido pelo caos, caminhamos em perseverança. Em um 2021 marcado por perdas e tempestades, caminhamos pelo recomeço. Em um 2022 ainda desconhecido, caminharemos com certeza inabalável pela vitória. Não há nada capaz de parar o amor de Deus. Não há nenhum fato na história da humanidade capaz de alterar o curso da graça de Deus. É por isso que os filhos dele caminham pelo lado oposto, carregando esperança em meio ao deserto, transbordando louvores ainda que no desespero. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O destino do peregrino do Senhor que passa pelo deserto não pode ser alterado. A vitória não é uma ideia, mas sim uma certeza. É chegado o ano da conquista, um marco de ação de um Deus que nos levará de vitória em vitória. Este não é um brado de esperança apenas, mas de realidade. Não falamos de uma vitória que virá, mas de uma vitória que já está. Não como uma promessa, mas sim como uma convicção. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode parar o avanço daquele que já venceu. 2022, em Lagoinha, de Belo Horizonte aos confins de toda a terra, é o ano da vitória. Aleluia! O ano de 2022, uma palavra liberada sobre nós, toda Lagoinha, Lagoinha Global, o ano da vitória. Nós estamos passando aí alguns dias, meses, mas tão difíceis, mas 2022 será o ano da nossa vitória em nome de Jesus. Você crê nisto? Então creia, essa é a palavra liberada sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua história. Esse ano você vai ver milagres, milagres e milagres e milagres de Deus acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? E nós queremos terminar o ano 2021 vivendo assim tempos inacreditáveis. Amém? No próximo domingo nós teremos um culto de mais de 12 horas. Vamos começar 8 horas da manhã e de hora em hora nós teremos aqui ministros ministrando as canções ao coração do Pai, pregadores pregando, estaremos orando de hora em hora, 8, 9, 10, 11 até as 21 horas, adorando o Senhor aqui. E você é o nosso convidado. Toda parte do dia e um pouquinho da noite estaremos nessa casa adorando o Senhor. É bom demais ou não é adorar o Senhor?
Então você tem aí mais de 12 horas de culto ao Senhor, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Também nós teremos no dia 27, último sábado deste mês, a nossa vigília. Amém? A nossa vigília. Estaremos orando, adorando, e o milagre acontecendo em nome de Jesus. Na próxima sexta-feira, às 19h30, nós teremos aqui na nossa igreja o culto para casais, para família. Seja você abençoado em nome de Jesus com a palavra liberada sobre você. Também nós temos as nossas irmãs que ministram o curso Mulheres de Honra, casadas e solteiras. Você pode fazer a sua inscrição e será feito lá no hall, na entrada ali da igreja, e você, mulher, pode fazer a inscrição desse curso, e você vai ser edificada de uma maneira poderosa. A nossa pastora Marli, médica também, a partir da próxima quinta-feira, ela vai estar atendendo, não somente tratando da sua questão espiritual, mas sua questão física também. Ela é uma médica que quer atender os irmãos da igreja, mas para isto você precisa ligar para a igreja e fazer o seu agendamento, senão chega aqui 300 pessoas e nós vamos arrancar o couro da pastora Marli, né? Então ela é uma médica que quer ceder o tempo dela para atender os irmãos. Amém, meus amados irmãos? Se você é advogado, se você é professor, se você é jogador de futebol e quiser fazer qualquer coisa para abençoar alguém, lembre-se, essa casa te recebe e te dá todas as facilidades para você fazer. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Está pouco, hein? Mateus capítulo 28. Glória a Deus. É a sequência da conferência GC. Eu preguei essa mensagem pela manhã, mas a grande maioria aqui não vieram pela manhã. Quem veio pela manhã aqui, levante a mão. 3 irmãos. Quem trabalha na igreja não pode levantar a mão, né? 1. Louvado seja o nome de Jesus, que você não veio pela manhã, senão você não ia conseguir entrar. Mas diz assim o texto, Mateus 28, versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar, Pai. A tua palavra é maravilhosa, a tua palavra produz vida somente em ser lida e ouvida. Mas hoje, Senhor, libera mais, libera graça, unção ao pregador para falar da tua palavra, unção aos meus amados irmãos e irmãs para ouvir a tua palavra. Senhor, não permita que eu venha empobrecê-la, mas que ela seja rica e eficaz em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu gostaria nessa noite de falar sobre a essência da igreja. Igreja que nós queremos falar, não igreja CNPJ. Igreja CNPJ, você ajunta um grupo de pessoas, cria ali um estatuto, vai lá no cartório, registra a igreja, você tem um CNPJ e abre um local e ali está funcionando um CNPJ. Mas existe uma igreja que não é força humana,
não é liberação do Estado, não é uma liberação de um cartório, mas sim uma liberação dos céus para a terra. Então a essência da igreja que eu quero falar é a essência daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que têm convicção que são igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus aqui? E essa igreja, meus amados irmãos, ela tem Jesus no centro. O centro da nossa igreja, a qual nós estamos aqui, não é a placa do lado de fora chamado Lagoinha. Lagoinha é só uma referência para nós, mas o centro dessa igreja se chama Jesus de Nazaré. Ele é o dono, ele é a máxima autoridade. Foi ele que morreu por você, não foi eu. Foi ele, e é ele que te liberta, é ele que te santifica, é ele que te cura, é ele que te coloca de pé, e não é a Lagoinha, não são os pastores dessa igreja, mas esses pastores dessa igreja precisam tanto quanto você de Jesus. Então a essência da igreja, eu preciso entender que Jesus é o centro dela. Mas também eu preciso entender que Jesus é o centro da missão da igreja. Existe uma missão para a igreja. Jesus veio com uma missão a essa terra, e ele transmite essa missão para a igreja dele, a qual ele comprou com sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Eu preciso entender que a essência do ministério de Jesus, o seu coração, ele revelou e revela a sua igreja. Ei, meu amado irmão, os segredos de Deus é revelado à sua igreja e não é revelado aos homens. Vou falar de novo. O segredo do coração de Deus é revelado a você. A missão de Deus que Jesus veio concluir aqui na terra, ele transmite a nós, para que possamos dar sequência àquilo que ele já conquistou na cruz do Calvário. É dada à igreja, a missão de Jesus é transpassada para a igreja. Ele revela a igreja, ele revela o coração do Pai para a igreja, ele mostra qual é o propósito de ser igreja. Há um propósito maior do que nós imaginamos de ser igreja. Tem gente que acha que ser igreja é vir à igreja. Aqui é uma casa, já foi uma casa de show, agora é a casa da adoração. Mas essa casa não é a igreja. A missão de Deus não é para essa casa, a missão de Deus é para essa casa, a qual eu estou olhando para ela, que são vocês, somos nós, sou eu. Há uma missão de Deus, há um propósito de Deus, há um envio de Deus para a sua igreja. Quando Jesus foi assunto ao céu, o português é muito interessante, né? Assunto elevado ao céu, ele deixa para a sua igreja aquilo que estava no seu coração, para que a igreja pudesse dar continuidade àquilo que ele veio fazer aqui na terra. Quando eu abro aqui, marca aqui Mateus 28, vem aqui comigo em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, diz assim no versículo 1, posso ler? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer Jesus começou e deu à igreja para dar sequência. Tem representante de Cristo aqui na terra?
embaixadores, embaixatrizes de Cristo aqui na terra, sacerdotes e sacerdotisas de Jesus aqui na terra. Então aquilo que Jesus começou a fazer, Ele dá à sua igreja a oportunidade de dar sequência. Amém, meus amados irmãos? Aí o texto continua: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus ensina para todos nós, através dos apóstolos que ensinaram outros, que chegaram aos nossos pais, que nos ensinaram, e nós estamos ensinando, para que até a volta de Jesus, quando ele voltar, ele encontra uma multidão incontável rendida aos pés dele. E o texto é: meu amado irmão, a missão da igreja é ser igreja em Jerusalém, é ser igreja em Betim, é ser igreja em Minas Gerais, é ser igreja no Brasil, é ser igreja até os confins da terra. A missão da igreja é continuar sendo igreja, porque ela é a igreja de Jesus. Há uma missão, há uma ordem, há um objetivo, há uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então nós temos, pelo menos, eu quero falar de 3 bases que a igreja tem, que ela não pode perder essa base, ela não pode negociar essa base, ela não pode frustrar essa base, que Jesus estabelece para a sua igreja. A primeira base, meus amados irmãos, é que Jesus nos delegou autoridade. Eu vou falar de novo. A primeira base é que Jesus delegou a você, te deu autoridade. Quando nós lemos, voltamos lá para Mateus 28, versículo 18, o texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus diz assim para os seus discípulos: ei, toda autoridade me foi dada, eu recebi no céu e na terra, e se eu tenho autoridade, eu transmito essa autoridade para vocês. Meu amado irmão, a autoridade é muito diferente de algo que você conquista, que é seu, que é sua posse.
Por isso que quando nós pensamos em igreja, Jesus não delega tarefa, Jesus delega autoridade. Tarefa qualquer um pode fazer, qualquer um. Meu amado irmão, a tarefa mais simples que eu penso é limpar o chão da igreja. Quem aqui consegue limpar o chão da igreja? Tarefa mas ainda um pouquinho mais elevada, o pessoal que toca aqui na frente. Quantos músicos nós temos aqui na igreja? Já diminuiu bastante, mas lá de fora, lá no mundo, tem um punhado. Tarefa de alguém interpretar o que eu estou falando em libras, como as meninas e os meninos estão interpretando lá fora, tem muitos e muitos e muitos. Tarefa. Jesus não delega tarefa, Jesus delega a autoridade. E a autoridade, ela não é adquirida na faculdade. A autoridade não é adquirida do pai para o filho. A autoridade não é adquirida num curso que se faz. A autoridade não é adquirida no natural. Eu nasci com esse talento de tocar, de cantar. A autoridade não é adquirida, a autoridade é adquirida de Jesus para Jesus. A autoridade que Jesus deu a você é para que Ele seja honrado em você e através de você. A autoridade que Jesus te deu e deu para a igreja, o mundo não pode fazer, o mundo não consegue compreender. A autoridade que Jesus te deu, você desfaz o embaraço das trevas em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Não é tarefa, não é uma conquista familiar, não é algo que se aprende. A autoridade é algo dos céus para a sua vida, é algo dos céus para a igreja, é algo que você faz na autoridade, no nome de Jesus, e os demônios têm que se humilhar e bater em retirada. Agora imagina você limpando o chão da igreja com autoridade. Imagina você aqui no altar, ministrando louvor ao nome do Senhor, tocando com autoridade. A música, ela sai desse ambiente, ela chega nos céus. Imagina alguém interpretando línguas, meus amados irmãos, ou libras, com autoridade. A palavra que é dita dos céus, aquele que não ouve a voz, mas consegue entender através dos gestos aquilo que Deus está falando. A autoridade. Jesus não delega tarefa. Você não tem uma tarefa, você não tem uma agenda de vir na igreja, você não tem uma obrigação de vir na igreja, você tem autoridade para desfazer o embaraço das trevas. Você sai da sua casa com autoridade para profetizar sobre Betim, para profetizar sobre as nações, para dizer: Satanás, na minha casa não, ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, na minha casa a palavra de Deus reina. Isso é autoridade. Autoridade. Jesus está dizendo: eu tenho essa autoridade. É no céu e é na terra. Jesus está dizendo: o que é concordado aqui na terra é concordado nos céus. O que se libera nos céus, a terra entende o coração dos céus. Autoridade não é uma tarefa. A tarefa qualquer um pode fazer, qualquer um, mas falar das coisas concernentes aos céus, do coração do Pai, fazer aquilo, o propósito do Pai, a missão do Pai, o sonho do Pai, honrar a Jesus que foi à cruz do Calvário para libertar todos nós. Isso não é tarefa, isso é autoridade, e são poucos que têm essa autoridade. Só a igreja de Jesus tem essa autoridade. Quando marca aí em Mateus capítulo 28, vem aqui comigo em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 diz assim o texto. Quem achou fala: eu achei. No versículo 20,
Diz assim um texto: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Isso é autoridade. Jesus pôs todo o principado, toda a potestade, todo o nome que se possa referir, debaixo dos seus pés. Onde está aquele demônio? Debaixo dos pés de Jesus. Aquela obra de macumbaria? Debaixo dos pés de Jesus. A malícia do homem? Debaixo dos pés de Jesus. As maldições que eles proferiram? Debaixo dos pés de Jesus. Aí o texto fala: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. E o deu à igreja. Aí eu digo, o qual é o seu corpo. O qual é o seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui sobre a autoridade dele? Ele fala assim: eu tomei a chave do inferno, eu tomei a chave da morte, eu tomei o poder das autoridades, eu tomei tudo. Eu tenho autoridade no céu e na terra. Agora eu morri para que essa autoridade pudesse manifestar na vida da minha igreja, que é o meu corpo, no Brasil, na China, no Japão, continuar a manifestar lá em Israel, nos Estados Unidos, em Honduras, em qualquer canto do mundo. A igreja de Jesus representa Jesus, e a igreja de Jesus tem autoridade. Tem autoridade. Você tem autoridade para desfazer as obras das trevas. Palavras que foram lançadas contra alguém, você chega lá e fala: Jesus, em teu nome e na tua autoridade, palavras que foram lançadas de maldição contra essa pessoa, talvez dos seus pais, talvez de pessoas que eram autoridade sobre ela. Agora a autoridade do Senhor é maior do que a autoridade que amaldiçoou, e está cancelada essa maldição. Está cancelada. A base da igreja de Jesus, o cumprimento do propósito de Jesus para a sua igreja, é que ela entenda que ela tem autoridade no céu e na terra. O que é ligado aqui na terra será ligado no céu, e o que acontece no céu é revelado para a sua igreja. Você não pode viver aquém daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Você não pode andar cabisbaixo dizendo: ó dia, ó céu, não aguento mais. Porque há uma autoridade, há uma palavra liberada sobre você, há uma missão para você. Você precisa cumprir a sua missão. A sua missão é fazer a obra de Deus. A sua missão é desfazer o embaraço das trevas. A sua missão é levar pessoas rendidas aos pés de Jesus. A sua missão é orar pelos enfermos. A sua missão é pregar o evangelho. A sua missão é fazer a diferença. É a sua missão. Uma pessoa não me procurou, graças a Deus, e ela deu muita sorte de não ter me procurado. Procurou um dos pastores e falou assim: eu não vou mais na igreja não, porque lá naquele lugar eu ficava num cantinho bebendo, e agora quando eu entro lá dá um negócio ruim. Falei: meu Deus, se você viesse tinha expulsar o demônio. Porque como que numa casa dessa, onde talvez uma hora desta, tinha bebidas, tinha dança, tinha briga, tinha confusão, traição,
Não quero entrar no mérito aqui. E agora, nós estamos falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Meu amado irmão, é para soltar foguete, é para dar glória a Deus. Um dia eu entrei nessa casa, e eu dançava, eu bebia, eu estava todo confuso na minha vida, e agora eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu tenho autoridade. Aqui o diabo se andava na minha vida, agora o Espírito Santo está fluindo na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. A autoridade de Jesus, onde Jesus chega, as trevas dissipam. Autoridade delegada. Se você abrir aqui em João capítulo 3:35, João 3:35, diz assim o texto, João 3:35. Quem achou, falei, eu achei. Diz assim: o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem Ele confiado em suas mãos. E o Filho confia aquilo que o Pai deu nas suas mãos para a sua igreja, que é o seu corpo. Segunda base da missão da igreja, a essência da igreja, a gente tem que pensar a igreja, essa igreja gloriosa, essa igreja avante, essa igreja vibrante. Meu amado irmão, a igreja de Jesus é a igreja vibrante. A igreja vibrante que você vê acontecendo diariamente, milagres estão acontecendo, sinais, palavras estão sendo liberadas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão tendo seus casamentos renovados, restaurados, casamentos estão acontecendo, filhos estão nascendo, crianças estão sendo apresentadas, pessoas estão rendendo aos pés de Jesus. Igreja vibrante, igreja cheia de fé, de esperança, de graça. O dólar subiu assim, a gasolina subiu, aquilo outro, o avião caiu. Meu amado irmão, nós somos do Senhor e pronto, acabou. Igreja vibrante, ela não fica lá vivendo das más notícias, pelo contrário, ela vive do evangelho, que são boas notícias. Igreja vibrante não é uma placa, é você na sua casa, você vibra por aquilo que Deus está fazendo na história da raça humana e na sua vida também. Segunda coisa que eu vejo, que é a base da igreja, é a mensagem de Jesus. Jesus aqui em Mateus capítulo 28, ele tem uma mensagem para os discípulos, e ele diz para o discípulo, então ide. Esse verbo está no imperativo, é uma ordem. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Meus amados irmãos, há uma mensagem de Deus liberada para os seus lábios. Há uma palavra de esperança que nasce do seu coração. A Bíblia fala que do nosso interior jorrarão rios de águas vivas. Qualquer tipo de pessoa que aparece diante de você, com qualquer circunstância da vida, Deus te dá graça para você falar de esperança, falar de fé, falar de que Ele é amado pelo Senhor. O Senhor tem uma mensagem de cura, o Senhor tem uma mensagem de esperança, o Senhor tem uma mensagem de renovo. Há uma palavra liberada sobre o seu coração, há uma ordem de Jesus sobre a sua vida. Dê a continuidade daquilo que Ele fez, dê a continuidade daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Há uma palavra liberada sobre os seus lábios. Abre a sua boca, que Ele há de encher. É a ordem para a igreja.
O Senhor não te ordenou para você ser membro de uma igreja só para estar num corpo, só para estar no hall de membro. Ele te ordenou, Ele te chamou, Ele te capacitou. E se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá. Se você precisa de uma instrução, peça a Deus que na hora da sua necessidade a instrução vem. Mas Deus está falando: não cala-te, abra tua boca. Há uma mensagem dos céus, há uma ordem divina para você. Ide, vá na sua família, entre os seus vizinhos, vá para Betim, vá para os bairros distantes, vai para as vielas, vai para as favelas, vai para as mansões, vá para as avenidas, vá para o grande centro, mas não pare de falar, não pare. Há uma palavra profética para os seus lábios, há uma palavra dos céus para os seus lábios, e há gente que precisa de ouvir você falar. Jesus está dizendo: ide, faça discípulos, ensina tudo o que eu te ordenei. Há uma ordem de Jesus para você ensinar aquilo que você já aprendeu. Há uma ordem de Jesus para você debruçar, para você gastar tempo com pessoas que não conhecem Jesus como você conhece. E o que você conhece é suficiente para levar a pessoa para o céu, porque você está no caminho do céu. Há uma ordem do Senhor: ensine, discipula, faça crescer, faça multiplicar, vá na onde que outras pessoas não podem ir, mas você pode ir. Vá e faça aquilo que eu te ordenei. Há uma mensagem. Há uma mensagem, e essa mensagem do Novo Testamento que Jesus nos ensina, ela se resume numa palavra: arrependei-vos. Quando eu abro a minha Bíblia aqui, em Mateus capítulo 4, no versículo 16, Mateus capítulo 4, versículo 16, diz assim: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha o que o texto está dizendo: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus de Nazaré. O povo que estava em trevas, meus amados irmãos, é prisões espirituais, é pessoa que não consegue ver a saída, não vê a porta da saída, não vê a pedra de escape. É alguém que está presa nas suas emoções, presa no seu espírito. Pessoas que não conseguem se mover, estão feridas, estão decepcionadas, cabisbaixas, sem paz, sem alegria, pensando em fazer besteira todos os dias. É alguém que não sabe cuidar dos seus filhos, alguém que não consegue resolver o problema do casamento, alguém que está endividado, alguém que está enlouquecendo, alguém que está perdido. A Bíblia diz: há uma luz para eles, há uma esperança para ele. É só resplandecer a luz ali, que o caminho se abre, o caminho passa a ser claro, os olhos espirituais se abrem e a pessoa tem um sentido de vida. Há uma mensagem para isto, e a mensagem é: arrependei-vos. Quantas pessoas estão autodestruindo por causa dos pecados, vivendo nas mazelas, no adultério, no vício, na pornografia, nos desvios de tudo quanto é questões do caráter. Mas quando a luz do Evangelho brilha, quando você abre a boca, o rio de Deus inunda aquela pessoa, e aquela que estava na região das trevas vê a luz de Jesus em você, em mim,
não é aqui no púlpito da igreja simplesmente, é lá na sua casa, é na sua conduta, é no seu trabalho, é na sua família, entre os seus amigos, entre os seus vizinhos. A luz de Jesus, o farol de Jesus precisa brilhar em você. Essa é a sua missão, igreja. A luz de Jesus brilhar em você. E aí o texto fala: e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tem gente que está quase morrendo, está isto para morrer nas suas mágoas, nos seus ressentimentos, nas suas loucuras. A Bíblia fala que a luz de Cristo resplandece. E como ela vai resplandecer? Através da missão da igreja de Jesus. A essência da igreja de Jesus é resplandecer a luz de Jesus. Há uma ordem de Jesus para você: não cala, não deixe de falar, não deixe de orar, não deixe de pregar, não deixe de testemunhar. Há uma ordem de Jesus: vai, faça discípulo. Quem é a igreja de Jesus aqui? Há uma ordem de Jesus para você. Você não pode recuar. Há uma ordem de Jesus. E ele diz: eu te comprei na cruz do Calvário para isto. Não foi para você se encher de orgulho. Oh, eu sou filho de Deus. Não, é para você dizer: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Terceira base. Primeira base é a autoridade de Jesus. Segunda base é fazer discípulos, é a mensagem de Jesus. E a terceira base é que nós temos a companhia de Jesus todos os dias. Jesus está dizendo para você: pode ir, eu te respaldo, eu assino o cheque em branco, eu estarei com você. Se você entrar na região da sombra da morte, é a minha luz que vai brilhar em você, porque eu estou com você. Se levantarem contra você, eu estou com você para defender a sua causa. Se criticarem a você, eu assumo as suas pedradas. Se tentarem contra a sua vida, não passarão sobre mim, porque você é o meu enviado. Você está indo debaixo da minha autoridade, respaldado por mim e assinando por mim. Eu estou com você. E se Jesus nos deu autoridade, se Jesus já nos deu a mensagem, e Ele diz que está comigo para me respaldar todos os dias da minha vida, por que eu não vou? Eu só posso lembrar do filhote da águia. Dizem que o filhote da águia, a águia começa a tratar dele. Trata, e o filhotinho já está grandinho, com as suas penas, pronto para voar. Mas é muito gostoso ficar no ninho, mamãe colocar comidinha no bico. A águia usa de uma estratégia: trata, mas tira o conforto do ninho. Vai tirando o conforto do ninho, e só vai ficando os espinhos. E o ninho começa a espetar o filhote da águia. Aí não tem outra opção a não ser bater a asa e tomar a direção que cabe a ele da natureza. Deixa eu te falar, profeta de Deus para você hoje: se você não cumprir a autoridade de Jesus, a mensagem de Jesus, entender que Ele te ordena aí, o seu ninho vai ficar espinhoso para você. Amém? Meu carro vai ser arranhado hoje? O ninho fica espinhoso, as coisas começam a ficar mais difíceis. Aquilo que era fácil para fazer se torna mais complicado para fazer. Por quê? Porque uma ordem foi me dada, uma comissão foi me dada do coração do Pai, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e eu não quero fazer. Então, porque Ele nos ama, vai tirar o conforto
Aí, sem o conforto, o joelho fica até grosso de tanto orar para que o conforto volte. Entendeu a mensagem aí? Amém ou amém? Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender, Ele está comigo para quê? Para me respaldar, não é para ficar dando mão, vamos passear no parque. Ele vai no parque com você, Ele vai na festa com você, mas Ele estará também no luto com você. Mas Ele está dizendo aqui, eu estou com você, encare o que você precisar encarar, eu estou com você. Se for para a cova dos leões, eu estarei na cova com você. Se for para a fornalha, na fornalha eu estarei com você. Mas lembre-se, nada, nenhum mal alcançará a sua tenda. Promessa de Jesus. Então qual é, pastor, a essência da igreja? A essência da igreja é amar o perdido. A essência da igreja não, a igreja não tem opção a não ser amar. Você ama porque Deus ama. E se Deus me amou, por que eu não vou amar outro? Logo Ele foi me amar, me comprar, me lavar, me remir, me tirar do lamaçal, das densas trevas. Se Ele me amou daquele jeito que eu era, por que eu vou ter opção de escolha? Então, a missão da igreja é amar aquele que Deus ama. Deus ama o traficante, o homicida. Deus ama o divorciado. Deus ama qualquer outro tipo de circunstância que pode acontecer na nossa vida, que saiu do nosso controle. Deus ama aquele que está debaixo do viaduto. E se Ele ama, essa é a missão da igreja, amar também. O problema nosso é que nós queremos amar aquele que nos faz bem. Meu amado irmão, se Deus fosse nos amar porque nós fazemos bem para Ele, todos nós estávamos no inferno. A missão da igreja é amar, independentemente do que a pessoa fez. Ela merece misericórdia dos céus. E a misericórdia dos céus manifesta na sua vida para ela. Tem crente nessa casa aqui? Segunda coisa, a essência da igreja, fazer discípulos. Fazer discípulos. Agora mesmo eu recebi um videozinho lá da Coreia, da Adventista da Coreia, os pais cantando assim no púlpito da igreja, e um filhinho de 2 aninhos, que coisa linda, e os pais cantando uma canção do cantor cristão, e um menininho, 2 aninhos, cantando mais alto que os pais. Fazer discípulo é isto, o discípulo fica parecido conosco. E aí eu te pergunto nessa noite, você teria coragem de apresentar um discípulo para Jesus parecido com você? Pastor, o céu vai dar brado de alegria porque é parecido comigo. Ou o céu vai falar misericórdia. A essência da igreja é fazer discípulo. Não espere de outro, é você. Começa a fazer discípulo dentro da sua casa. Tem gente que fala assim, pastor, eu não entendo meus filhos. Os filhos começam quando pequenos. Você ensina a filha quando pequeno, depois que cresceu, meu amado irmão, você só pode orientar, ensinar já passou o tempo. Lembra lá quando seus filhos eram pequenininhos, calçava os seus sapatos, enfiava o pé do sapato, aquele sapato desse tamanho e vinha dentro da casa, o filho calçando o sapato do pai, é porque ele está dizendo assim, pai, eu quero te imitar, eu quero ser parecido com o Senhor. Aí o pai vira para a mãe xinga o pai, aí os filhos ficam olhando, e eles vão fazer o quê? Replicar a mesma coisa que os pais fazem. O pai não ora, o pai não jejua, o pai não vem na igreja, o pai não adora, o pai não glorifica, o filho vai ficar onde? O que eu vou fazer? Internet é melhor. Discípulos tem que ser parecido conosco, até no falar.
Quem convive muito com o pastor Márcio, pega muito do pastor Márcio. Essa coisa de eu falar, ô filho, isso é do pastor Márcio. Ô filho, é ele, o jeito dele ser. Nós imitamos, Paulo fala, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se eu estou discipulando, eu tenho que levar cada uma dos meus discípulos a ter um relacionamento crescente com Jesus. A grande questão é, meus amados irmãos, nós estamos chegando no final de um ano, 2021, está voando demais, passando muito rápido. Esse ano, o quanto você cresceu em Deus, o que mudou esse ano na sua vida? Qual foi a sua profundidade em Deus? Como que você cresceu em Jesus? Como que a autoridade de Jesus fluiu em você? Como que o ensino de Jesus você entendeu e também transmitiu? Como que a profundidade no relacionamento com Jesus diário fez você crescer? Qual é a sua real condição espiritual nesse dia de novembro, quase terminando o ano? Sem dúvida nenhuma, pode ter alguém nessa casa que está no negativo e não no positivo. Esse ano pior do que o ano que passou, 2020. E se não vigiar o 2022, pior do que o 2021. E no vigiário vai, e Jesus volta e ele fica. O nosso relacionamento, a essência da igreja é ter um relacionamento crescente com Jesus. É por isso que aqui na igreja nós temos todos os cursos possíveis, curso para casais, melhorar o casamento, se o casamento está bom, continua fazendo, curso do carisma, teológico, estudar mais a Bíblia, curso mulher única, homem ao máximo, mulher de honra, nunca acerto, tem que fazer todos, curso para homens, curso para adolescentes, preparação para o batismo, nós temos reuniões, temos tudo para quê? Para que você cresça em Cristo Jesus, só isto, você cresça em Cristo Jesus, vigília, meu amado irmão, passar horas e horas acordado, para quê? Para você ter experiência com o Espírito Santo. Nós cantamos, os músicos ensaio, vem aqui, para você lançar aos pés de Jesus, crescente, viver um evangelho genuíno. O evangelho genuíno de Jesus não é o evangelho das facilidades, pelo contrário, o evangelho de Jesus é você ter que matar a sua carne, matar a carne, meu amado irmão. Jejuar, meu amado irmão, é pedreira. Nós estamos levantando 3 horas da manhã para orar, não é fácil. Começa com obrigação e vira o deleite. Aí um pastor falou, mas quando vai ser esse deleite? Não é fácil. Tomar a sua cruz, perdoar, abrir o coração e liberar perdão por aquele que te ofendeu, te magoou. Não é fácil. O evangelho genuíno é pedreira. O evangelho genuíno não é fácil, é só para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas e nos ajuda em todas as coisas. Uma coisa que eu não posso perder é essa alegria de servir a Jesus, mesmo em tribulações, mesmo em guerras. E para terminar, meus amados irmãos, eu preciso ter uma vida direcionada e governada por Deus, e desfrutar da sua presença. Existe algo que é precioso, é desfrutar da presença de Deus. A Bíblia fala assim: paz me deito, e logo pego no sono,
porque só o Senhor me faz repousar. E logo perguntou, porque só o Senhor me faz dormir em segurança. Esse deleite de estar com o Senhor, sua mente sendo guiada por Ele, a sua vida por Ele. E um desafio que eu tenho para você esse ano ainda: se alinhe ao propósito de Deus. É sua obrigação se alinhar ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que a autoridade dele flua em mim. Qual o propósito de Deus? Que o ensino dele venha em mim e através de mim. Qual é o propósito de Deus? Que eu perceba, que eu sinta, que eu viva a presença de Jesus na minha vida, e aquilo que Ele me ordenar, eu vou lá fazer, e vou falar, vou pregar, vou anunciar, vou pagar um preço, vou crescer nele, porque Ele está comigo. Se alinhe no propósito de Deus, faça tudo o que você fizer ligado ao corpo de Cristo. Não existe fazermos algo para Jesus se não tivermos ligado ao corpo de Jesus. Você não pode caminhar sozinho. Você não foi chamado para ficar sozinho. A Bíblia fala que é o corpo de Cristo. O corpo de Jesus é a igreja de Jesus. Faça tudo pela igreja de Jesus. Não estou falando pela Lagoinha, estou falando pela igreja de Jesus. Se envolva com a igreja de Jesus. Se relacione com a igreja de Jesus. Deixa o mundo lá de fora e vive Jesus aqui dentro. Dê a prioridade das suas músicas para Jesus. Vai sair dirigindo, põe as canções dos céus no seu carro. Vai assistir um programa de televisão, procure um programa de televisão que fala que pelo menos não te tire da presença de Jesus. Faça tudo para o corpo de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que a essência da igreja dele seja vista na sua vida, na sua casa, que ao abrir da sua boca os céus se manifestam através de você, que a autoridade que Jesus te deu, você possa dizer lá na sua casa: aqui não, Satanás, chega, basta. Eu tenho autoridade constituída pelo Senhor na minha vida, para a glória e honra do Senhor. Fique de pé.